E aí, combinado? Tá tudo combinado. Tudo combinado. E se não tiver combinado, tá arranjado. É verdade. Caso não esteja combinado e arranjado, a gente faz uma permuta aqui rapidinho e tudo fica resolvido. Boa, boa. Legal, né? Então, a aula 48, a gente veio com a tal da análise combinatória. E o que lá no segundo ano a gente viu em 3, 4 aulas, a gente viu em uma só, porque é a pegada revisional do terceirão. Então, vocês têm que ir aí de encontro com as informações, tá beleza? Perfeito, beleza. Né? Vamos fazer aquela revisãozinha rápida dos tópicos e aí a gente vem com as atividades de sala. Vamos lá então? Se liga na telinha, olha lá. Aula 48, análise combinatória, a gente viu que temos possibilidades de resolver agrupamentos, ou por permutação, ou por arranjo, ou por combinação, e né? que vimos também que a permutação tem a única preocupação de colocar os elementos em ordem. Tanto é que vai fazendo-se a troca e para cada preenchimento, dependendo do problema, não pode repetir. Eu vou diminuindo e aí vou colocando em ordem. E aqui entrou ainda a permutação com elementos repetidos, né? Repetidos, e também entrou os anagramas, né? Que a gente viu que tem essas possibilidades aí dentro da permutação. O arranjo simples se preocupa agora em ordenar e escolher. Então eu tenho 7 pessoas para escolher os 3 primeiros colocados, medalha de ouro, prata e bronze, eu vou usar arranjo. Agora, na combinação simples, o que acontece? Na combinação é só fazer a escolha. Na combinação simples, a ordem não tem importância. 1 e 2 é o mesmo que 2 e 1. Sim. Beleza? Vamos lá, então. Falando dos agrupamentos, aí cada um tem a sua equação, né? A gente não precisa ficar muito preocupado com as equações desse formato algébrico aqui. A gente precisa saber o que é que realmente de fato acontece. A permutação a gente vai fazer P de N, ou seja, se forem 5, né, elementos, P de 5. Ou também a gente pode dizer 5 fatorial, né? Que tem o mesmo procedimento de resolução. Beleza. No arranjo, o que a gente faz mesmo? É o arranjo de N elementos tomado P a P, ou seja, é um agrupamento com número tanto de pessoas e eu quero escolher uma quantidade de pessoas daquele grupo. Lembrando que essa minha escolha é uma escolha ordenada. Ele vai ter uma ordem, vai ser um líder, um vice-líder, vai ser presidente, vice-presidente, vai ser o coordenador, vice-coordenador, campeão, vice-campeão. Sempre vai ter um valor de posição, né? Um valor posicional. E a combinação é o mesmo arranjo, só que agora ainda tem uma redução aqui de informações. Isso, perfeito. Porque agora só escolhe, não se preocupe em ordenar. Perfeito. Né? Lúcia e Maurício e Lúcia são os professores de matemática. Não tem ordem aqui. Ninguém é melhor que ninguém é mais bonito que ninguém. Não tem o primeiro nem o segundo. Não, somos nós dois. Então, falar assim, quais são os professores de matemática da mediação? Lúcia e Maurício. Maurício e Lúcia. É a mesma coisa, beleza. Entendeu? Então aí a gente ainda tem que fazer um desconto aqui do P fatorial. Tá beleza. Bom? Um resuminho aqui no mapa mental, sempre fazendo aquele aparato das informações, é muito legal, né? Então, olha lá. E aí, a análise combinatória tem um objetivo principal, que é fazer um cálculo. Cálculo de quê? De quantas maneiras um evento pode acontecer. Tá ligado? Foi quando nós falamos de probabilidade, né? Então, aí entra os princípios de contagem, que podem ser multiplicativos e aditivos, sendo separados somente pelo conectivo e pelo conectivo ou. Conectivo ou me dá uma ordem de exclusão, então é princípio aditivo. Conectivo e, princípio multiplicativo. E aí vem pela permutação, né? Temos a permutação simples, que a gente mostrou para vocês, que entram também os anagramas, né? Tem a permutação com repetição, também entra os anagramas, porque podemos ter letras repetidas numa palavra. Beleza. E esse aqui a gente não viu na aula, mas existe também a permutação circular. Quando a gente tem uma mesa circular, de quantas maneiras a gente pode sentar determinadas pessoas, a gente não abordou esse tema aí. E aí, finalizando aqui, temos o arranjo simples e a combinação simples. Tá beleza? Beleza. Olha, esse mapa mental aqui tá bem completo, né? Muito bom. Quando a gente tem algo completo, vale a pena analisar, olhar direitinho e até mesmo fazer igual, se quiser, né? Beleza. Tá bom? Agora é com vocês. A gente vai para as atividades de sala. Já voltamos.
Já? Rápido. Rápido. Tomei uma guampa de tererê só e já acabou o intervalo. Nem bebi o café. Não tomou café? Não. Deve estar geladinho. Já gelou. A análise combinatória agora na prática. Olha lá, tirando as dúvidas. Pergunta de número 1. Em seu guarda-roupa, depois de conhecer a professora Lucy, o professor Maurício tem as seguintes opções. 20 camisetas, aumentou já, tem mais. 20 tipos de camisetas, 10 tipos de calças, 3 tipos de sapatos. E a pergunta é, de quantas maneiras diferentes o professor Maurício pode ser mandado em uma camiseta, uma calça e um sapato? Pode ser mandado, é. Não é não mandado? Ah, não, pode combinar. Olha só. Poxa, eu pensei que era um acordo, mas não é uma imposição, né? Não, é acordo. Tem que vestir essa, tem que vestir aquela. Vai lá, então, princípio multiplicativo? Princípio multiplicativo. Após conhecer a professora Lúcia, o professor Maurício tinha apenas um guarda-roupa, agora ele tem um closet. Ou seja, 20 tipos de camiseta, 10 tipos de calça e 3 tipos de sapato. Eu vou combinar uma camiseta, uma calça e um sapato. Por que é importante isso? Porque lembra lá do sorvete com 2 situações, com 2 bolinhas de sabores diferentes? Então aí já muda um pouco, tá? Então basta a gente fazer 20 vezes 10 vezes 3. Pronto! 20 vezes 10. 20 vezes 10 é 200, né? Vezes 3, 2 vezes 3, 6. Professor Maurício, presta atenção como eu enriqueci a sua vida. Você tem 600 maneiras de se vestir, de combinar. E o melhor, eu nem preciso me preocupar. É só esperar a mensagenzinha. A ordem. Imagina se eu tivesse que olhar e escolher sozinho. Olha, são 96 aulas no primeiro ano que vem, ó. 96 do segundo ano. 96 vão ser do... 72 no terceiro, não é? No terceiro vai ser menos? É, 72. Que pena. Já estava contando. 72 no terceiro ano. Então, vai sobrar. Sobra opções de roupas aí para você vestir. É verdade, olha aí, ó. Bom, fica já tranquilo. vamos fazer uma análise combinatória, fazer uns cálculos. Certo? Certo. Vamos para frente, então. Pergunta de número 2. Calcule quantos são os anagramas da palavra verão. Verão tem calor, tem mormaço, tem sol quente, tem rio. Anagramas da palavra verão, não é? Tem bafo. E a gente pode pensar aqui que quantas letras tem verão? Verão tem 2, 3, 4, 5 letras. Então a gente pode fazer permutação de 5? 5. A gente também pode fazer 5 fatorial? Também. A gente também pode pensar em 5 espacinhos e ir preenchendo? Também. Olha que vários recursos, né? Se a gente for fazer permutação de 5, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se for fazer 5 fatorial, também a mesma é 5 coisa. vezes 4. E se for preencher os espacinhos? No primeiro temos 5 opções depois só 4. de letras. Depois só 4. Depois só 3. Depois só 3. Depois só 2. Depois só 1. Eu acho que eu botei coisa demais. Né? Colocou 6. Beleza. De toda forma, em todas as situações, a gente vai ter aí 20, 60, 120. 120 possibilidades. Legal que a gente pode fazer uma planilhazinha, né? Uma tabuada do fatorial. Tabuada de fatorial. Tabuada do 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2. 3 fatorial, 6. 4 fatorial. 6 vezes 4, 24. 24, assim vai, né? 5 fatorial, 120. 6 fatorial, 720. Vai só multiplicando. E olha que interessante. Achei o 5 fatorial, 120. Achei o 5 fatorial, 120. O 6 fatorial é 120 vezes 6, 720. O 7 fatorial é 720 vezes 7, 5.040. O 8 fatorial é 5.040 vezes 8. Vai ser multiplicado. Né, isso. de maneira gradativa, beleza? Pergunta de número 3, bora ver. Em um campeonato de futebol, 10 equipes disputam as 3 primeiras posições. Quantos são os agrupamentos possíveis para as 3 primeiras posições? 10 equipes, mas eu tenho que escolher 3 Isso. posições, né? Então, é arranjo, né? Arranjo. Se preocupa em escolher e ordenar? Então, o arranjo de 10 tomados 3 a 3. Eu vou fazer o 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial.
10 fatorial. 10 menos 3, 7 fatorial. E aí eu vou fazer o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Lembra que o nosso arranjo é uma permutação limitada, que nem o professor Maurício disse? A gente corta aqui e fica só com 10 vezes 9 vezes 8. 8 vezes 9? 72 vezes 10. 720. Então são 720 posições possíveis para as 3 primeiras colocações. Nossa Senhora! Muita opção, né? Por isso que quem gosta de fazer apostas, aquele negócio lá, é muitas possibilidades de jogos, né? De escolher. Fácil? Fácil, boa. Muito fácil, né? Muito boa. Certinho? Então, de 10 equipes, a gente precisava escolher 3 e ainda ordenar. Então, aqui o que nos é importante? A ordem e a escolha. Isso. E se fôssemos pensar de maneira bem prática, né? Podemos pensar assim, bom, vai ter o primeiro colocado, o campeão. Vai ter o segundo colocado, vice-campeão. E vai ter o terceiro colocado, o terceiro lugar. Então, nós temos 10 equipes que podem ser as campeãs. Bom, quando uma delas for a campeã, aí sobram 9 para ser vice-campeã. Foi vice-campeã, sobram só 8 possibilidades de terceiro lugar. Acabou. Vamos de Se Liga no Enem? Vamos. Se liga no Enem, a pergunta é... Enem de 2009, bora ver. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Dando continuidade, a quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e depois a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Bom, aqui nós temos que pensar da seguinte maneira. Como ele quer só que eu diga o que vai ser feito, é muito fácil, porque... Ele quer saber se no primeiro momento é uma combinação, ou no primeiro momento é um arranjo, ou no primeiro é uma combinação e no segundo é um arranjo, ou são 2 combinações ou 2 arranjos. Isso. Vamos lá, e aí vamos é bem começar, simples vamos pensar, analisar. porque nós temos o quê? 12. Um ordena e escolhe, coloca em ordem, escolhe, e o outro só escolhe. A ordem não tem importância. Então vamos lembrar aqui, ó, arranjo. A ordem é importante. Então arranjo, ordena e escolhe. Isso. Então eu acho que eu já sei, olha só. O segundo... E a combinação? Só escolhe. Vamos lembrar eles aí, né? E a combinação? Só escolhe. Escolhe. O segundo é um arranjo, não é? Porque, olha só, disse que o sorteado vai jogar o primeiro jogo em casa e mandar o primeiro jogo em casa é importante. 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo. Então, eu vou escolher 2 times. Ah, tá. Então, a ordem importa, né? Por quê? Porque a gente precisa saber se... Eu prefiro jogar em casa, né? Bem então, melhor. O primeiro jogo joga no seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Isso. Então, o segundo seria o arranjo. O segundo seria A segunda situação é um arranjo. Então, essa aqui já não serve, né? Essa aqui um arranjo, uma permutação também não, porque a gente já sabe que a segunda é um arranjo. Esse aqui também não serve. Então, ou vai vencer 2 arranjos, ou uma combinação e um arranjo. Vamos analisar a primeira parte? 12 times se inscreveram em um torneio de futebol. Beleza. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do... então, peraí, foram escolhidos 4 times. Sorteado. 4 times. Então, tanto faz se veio o time 1, time 2, time 3, time 4. É sorteio. Ou se veio o time 4, time 2, time 1. Não faz caso. Já formou o grupo. Formou o grupo. Aquele grupo não importa quem for. Não tem aquele negócio... O time vermelho, verde, o azul e o amarelo vai ser igual ao time azul, amarelo, verde, vermelho. Não tem aquele negócio que o primeiro time escolhido vai ter mais... Não tem essa. Então, se é sorteio, basta somente escolher. É uma escolha. Então, o primeiro é combinação. Então, no primeiro é uma combinação, no segundo é um arranjo. Respectivamente. Respectivamente. E aqui é muito interessante porque esse é o Enem.
Olha só. De 2009. E é a banca que está de novo agora. Que está retornando. E eu até estou olhando lá para ver se é algum acordo entre eles, porque exatamente 5 anos depois da banca ter tomado conta, ela devolve para outra. Então, quer dizer, pode ser que seja um acordo para não ficar um monopólio, nem criar-se professores que codificam a prova. Por exemplo, eu brincava com meus alunos que eu acertava muitas questões do Enem. Eu já sabia, mas eu falava assim, vai cair essa questão, vai cair essa. Por quê? Porque a prova vai ficando tão comum aquelas questões, tão similar, né? que a gente começa, então... As questões são outras, mas a pegada é a mesma. O contexto muda. Isso, né? Mesmo. Então, beleza? pode ser que seja isso. Isso. E aqui, ó, vocês viram que uma questão do Enem não precisava resolver nada. Não. É só analisar. Só saber o que é o arranjo. E para analisar, precisa saber a teoria, os conceitos. O que o arranjo faz, o que a combinação faz, o que a permutação faz. E tudo está resumido naquele slide lá. Tudo né? está resumido. Se liga na dica, a gente falou para vocês o que cada um se preocupa, qual o objetivo de cada análise combinatória aí. Então, fica a dica que no Enem é desse jeito que eles trazem para vocês, tá bom? Perfeito. Vamos de brincando com os números? E a pergunta também era dentro do mesmo assunto, também, né? Nós vamos ficar aqui por eles mesmo, né? Vamos ficar aqui mesmo. Vamos ficar por aqui? Olha lá, então. Aqui mesmo. 4 amigos aguardam em fila indiana para entrar num restaurante. 1, 2, 3, 4. Então, de quantas formas diferentes a gente pode fazer essa organização? Bom, na primeira posição, eu acho que podem ficar as 4 pessoas. Qualquer uma das 4 pode ficar em primeiro lugar. Pode ser, mas uma vez que tu ficou de primeiro, aí ali atrás só pode mais 3, né? Só tem mais 3 possibilidades. Então, não é 4, porque eu tenho 4 vezes 3. Eu acho que isso está com cara de permutação. Só troca de lugares. Só troca, então o que importa aqui é só a ordem. Só a ordem. 4 vezes 3. 12. Vezes 2. 24. Vezes 1. 24. 24 possibilidades de se organizar esses amigos em fila indiana aí para entrar no restaurante. Viu? Legal? Perfeito. Beleza, então, e é isso, né? A nossa aula de análise combinatória foi muito importante, tá? A gente quer que vocês, assim, façam um resumo de tudo isso, porque vocês vão precisar. Caem muito em concursos, até o professor Jorge de Geografia acabou de dizer, né? Reforçam com eles isso, que isso aí cai nos concursos, cai na parte de raciocínio lógico. Isso, eles fazem essa maquiagem assim, chamando de raciocínio lógico, aí coloca no final, matemático, ou seja, raciocínio lógico matemático. Essas interpretações, são essas análises. A matemática continua atravessada aqui. A matemática continuou, foi o giro final. No começo ele girou. Isso, sempre faz o mesmo dia, por isso que eu falei, não mudou nada. Então, pronto, né? A gente viu todas essas possibilidades de combinações. Vamos ficar assim também. Aqui. Não, o meu tá aqui. Fica aqui. Pronto. Top. Isso é nossa loucura, tá? Calma. Não leva em consideração. Beleza, então? Beleza. Aula 48, né? 48. Então, estamos nos aproximando do fim. Mas eu acho que foi tão gostoso, né? Eu acho que foram aulas tão dinâmicas e tão bacana. A gente conseguiu trocar tanta experiência com vocês, e, enfim, vários assuntos. E eu vou falar um negócio. Nós vamos sentir saudade deles e eles da gente. Não sei se em todo lugar, mas de repente, sim, está terminando aqui as aulas e de repente pode ser que um de nós abra a porta da sala de uma escola aí e entre falando de Saeb, falando de Enem. Pode ser. Possa ser que isso aconteça. Se esse é bom, né? Se isso aconteça, vai ser bom. Quem sabe a gente chega até vocês, né? Aguarde e confira, beleza? Ficamos por aqui, sempre daquele jeito bem bacana, bem legal. Um beijo no coração de cada um de vocês, alunos, professores presenciais, e até a próxima aula. Tchau, tchau.